Olá, eu sou o Tommaso Russo e estamos no canal de vídeo da Integração Escola de Negócios. E hoje falaremos sobre os indicadores de movimentação de colaboradores. Os processos de movimentação incluem os aumentos salariais por mérito, as promoções, os planos de carreira, retenção de pessoas e desligamentos. Esses processos estão ligados à retenção de pessoas e principalmente aos ocupantes de cargos chaves, talentos e altos potenciais da empresa. O primeiro indicador é a rotatividade ou o turnover. O objetivo desse indicador é indicar a efetividade das ações de retenção dos colaboradores da empresa. A gente calcula a rotatividade pela soma dos colaboradores desligados mais a soma dos colaboradores admitidos dividido por 2 e dividido tudo isso pela quantidade de colaboradores no final do mês anterior. A rotatividade ou turnover mensal em um departamento ou área é calculado pela quantidade de admitidos mais a quantidade de desligados dividido por 2, mais os colaboradores transferidos da área, mais os colaboradores transferidos para a área, tudo dividido pela quantidade de colaboradores na área no mês anterior. O índice de pedidos de demissão é a quantidade de colaboradores que pediram demissão sobre a quantidade de colaboradores no mês anterior. O índice de demissões por iniciativa da empresa, quantidade dos colaboradores que foram demitidos sobre a quantidade dos colaboradores no mês anterior. O índice de pedidos de demissão dos talentos, ou seja, os altos potenciais ou ocupantes de cargos críticos, é a quantidade de talentos que pediram demissão sobre a quantidade total de colaboradores que pediram demissão. O índice de pedidos de demissão de chefias é a quantidade de chefias que pediram demissão sobre a quantidade total de chefias num determinado período. A taxa de reposição é a quantidade de colaboradores admitidos sobre a quantidade de colaboradores desligados. Taxa de movimentação interna, quantidade de colaboradores que mudaram de área ou função sobre o total de colaboradores no período considerado. A taxa de promoções, quantidade de colaboradores promovidos sobre o total de colaboradores no período. Taxa de aumentos por mérito, quantidade de colaboradores que receberam aumento por mérito sobre a quantidade total de colaboradores no mesmo período. Índice de absenteísmo é a quantidade de horas com faltas sobre o total de horas úteis no período. Podemos considerar as faltas abonadas ou as não abonadas. Custo do absenteísmo é o custo das horas com faltas em um determinado período sobre o custo médio por colaborador no mesmo período. Índice de horas extras é a quantidade de horas extras no período sobre o total de horas úteis no mesmo período. Custo das horas extras é o custo total com horas extras no período sobre o custo médio por colaborador no período. Desempenho dos colaboradores promovidos é a pontuação média dos promovidos antes e depois da promoção sobre a pontuação média da área nas avaliações de desempenho. Pedidos de transferência por chefia é a quantidade de pedidos de transferência por chefia sobre a quantidade total de pedidos de transferência. Isso a gente verifica se existe alguma concentração em algumas chefias. Hoje nós falamos sobre os indicadores de movimentação de colaboradores. Inscreva-se em nosso canal de vídeo e acompanhe as nossas atividades. Até a próxima videoaula e muito obrigado.